bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje, 2 de setembro de 2021, quinta-feira. Vejamos o Santo Evangelho do dia, narrado pelo evangelista Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava à margem do lago de Genesaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levaram as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas ao ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apodera de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para as margens, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos perdoe, nos ilumine e nos guarde para a vida eterna. Amém. Vimos aqui, mais uma vez, o nosso Mestre Jesus. Ele, depois de ensinar, pedir que afastasse as barcas um pouco das margens, de dentro da barca ele ensinou a multidão que rogava por ele para falar sobre a palavra de Deus, porque eles adoravam ver Jesus, o seu discurso, os seus ensinamentos, porque eles tinham fé no nosso Mestre Jesus. Por isso aquela multidão, com ansiedade de sede da palavra de Deus, ficavam ali ao redor de Jesus e pediam que ele falasse as boas novas. E depois de falar à multidão, ele ordenou que Simão Pedro pegasse a barca e fosse para as águas mais profundas e lançasse suas redes. Simão Pedro falou para ele: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas eu vou obedecer às tuas ordens. E seguiu para as águas profundas, lançaram as redes, e tamanha foi a surpresa que eles pegaram uma imensa quantidade de peixe ao ponto das redes se romper. E aí ele ordenou que as outras barcas viessem também, e aconteceu a mesma coisa. Conclusão: encheram as duas barcas. E Pedro, ele prostrou-se diante de Jesus, dizendo que não era digno de Jesus, pedindo a Jesus que se afastasse dele, porque ele era um pecador. Bem, mais uma vez fica caracterizado aqui, segundo a palavra, que Jesus, ele não ama os nossos pecados. Pelo contrário, ele odeia os nossos pecados. Mas o pecador, Jesus ama. Vejam só. Segundo relatos, Pedro era um homem bravo, um homem justo, e ele era bravo. E veja só quem que Jesus escolheu para ser pescador de homens: Pedro. Por que será que ele escolheu Pedro?
Se fosse um medroso assim como eu, certamente Jesus não escolheria, porque eu sou medroso demais, tenho medo de tudo. Já Simão Pedro não era um homem corajoso, e Jesus escolheu ele porque sabia que podia confiar em Pedro. Então, meus amados irmãos, é assim, cada um de nós temos a nossa missão neste mundo a cumprir, e a exemplo daquele evangelho passado, que o Senhor Jesus deu os denários para cada um segundo sua capacidade. Assim somos todos nós. Todos nós, Jesus confiou algo para cada um de nós. É claro que não somos todos iguais. Cada um de nós temos uma natureza diferente uns dos outros. Mas mesmo assim, Jesus confiou a cada um de nós uma missão. E nós temos essa missão a cumprir. Nós temos que dar conta. Nós não podemos nos acovardar diante da realidade. Nós temos que enfrentar a vida, porque a vida é muito difícil, mas se você tiver fé em Deus, confiar em Deus e você for adiante, Deus estará contigo, te protegerá e você vencerá todos os problemas que você tiver na vida. Mas aí algum diz assim: ah, mas eu tenho um problema na minha vida, e tanto que eu rezo, faço penitência, e eu não consigo obter esses êxitos. Bem, gente, na verdade é assim. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá ao tempo dele e se nós merecer. Ou seja, muitas vezes existe uma pessoa enferma na família da gente e a gente ora constantemente para a cura daquela pessoa. E a pessoa não se cura. E aí a gente fica esmurecido, meu Deus, eu rezo tanto, peço para curar essa pessoa e essa pessoa não obtém a cura. Bem, nós precisamos compreender que as coisas é no tempo de Deus. E muitas vezes, vocês podem ter certeza que se alguém na família da gente passa por uma enfermidade, não é por acaso. O Senhor da vida deve ter lá suas razões para que tal coisa aconteça. Então nós precisamos compreender isso, tomar nossa cruz, aceitar a nossa cruz e seguir, tocar e pedir a Deus força e compreensão para que nós possamos compreender as dificuldades desta vida. E aí a pessoa, quem sabe, a pessoa às vezes sara, a pessoa às vezes morre, só Deus é que sabe o que vai acontecer, né? Então, como diz a Sagrada Escritura, uma pessoa que sofreu muito com uma enfermidade aqui nesta vida, quando ela parte por uma outra, ela parte para a glória, porque a sua vida terrena aqui foi difícil, foi penosa, então certamente ela cumpriu a missão dela aqui. Quando ela parte dessa vida para uma outra, certamente ela vai para aquele cantinho maravilhoso que o Senhor Jesus preparou para ela. Precisamos acreditar firmemente que Jesus é o Senhor, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso tudo e que sem Ele nós não somos nada. É preciso que nós compreenda a vida tal como ela é, aceitando a vida tal como ela é, não conforme nós gostaríamos que ela fosse. Amados irmãos, tenham todos vocês uma excelente e maravilhosa quinta-feira, iluminada e abençoada pelo nosso Pai do céu. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos. Um grande abraço e até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser.